Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado, de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Histórias que inspiram, olhares que surpreendem. Jornalistas viajam pelo Brasil e pelo mundo em busca de grandes histórias. Caminhos da Reportagem. Toda sexta às 11 horas da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. Olá, muito boa noite! Estamos no ar com a segunda edição do Jornal Todo Dia desta terça-feira, dia 16 de junho de 2026, para levar a você as principais informações sobre a nossa região. E nos destaques do Jornal Todo Dia de hoje, Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo, cumpre agenda em Santa Bárbara do Oeste. Morte de Maria Eduarda em Limeira tem versão do advogado de defesa discordando do enquadramento do crime. Suspeito de agiotagem é preso na cidade de Campinas. E licença do prefeito Chico Sardelli é o destaque durante a sessão da Câmara de Americana. Tudo isso e muito mais você acompanha com a gente agora, nesta segunda edição do Jornal Todo Dia. Mais uma vez, uma ótima noite para você que nos acompanha nesta terça-feira. Falamos ao vivo dos estúdios da TV Todo Dia em Americana, agradecendo a sua companhia em mais uma edição do nosso Jornal Todo Dia. Estamos ao vivo na TV Todo Dia, no canal digital, na Claro TV e também em nossas plataformas digitais. Você que ainda não acompanha a TV Todo Dia nos canais digitais, fica o convite. Olha só, esse QR Code aqui ao lado da sua tela te leva justamente a todos os canais digitais da TV Todo Dia. Nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, TikTok, tem o nosso portal tododia.com.br, o nosso canal no YouTube, onde você pode assistir todas as nossas matérias, o nosso WhatsApp. De diferentes maneiras você pode ter acesso às informações da TV Todo Dia na palma da sua mão e ficar muito bem informado 7 dias por semana. São 6 da tarde, noite, mais 3 minutinhos, 6h03 da noite, a gente começa o nosso Jornal Todo Dia falando sobre a visita de Fernando Haddad à nossa região. Fernando Haddad esteve em Santa Bárbara do Oeste, foi uma cooperativa de reciclagem, e justamente a reciclagem e a política foram os assuntos em pauta na pré-campanha de Fernando Haddad, que faz parte do governo Lula e também é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo nessas eleições de 2026. Nossa repórter Cristiana Zen acompanhou todos os passos de Haddad em Santa Bárbara e traz uma cobertura completa para a gente. Além do trabalho diário dos colaboradores aqui da cooperativa Juntos Somos Fortes, houve uma roda de conversa com o pré-candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, e da pré ao Senado, Simone Tebet. Após a visita à cooperativa, Haddad deu tom sobre a estratégia política para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes durante a coletiva com os jornalistas. No entanto, oficialmente, a chapa para vice ainda não foi definida. Haddad afirmou que nomes fortes como Márcio França, Marina Silva e Simone Tebet são opções de peso
para a vaga de vice-governador. Questionado sobre a derrota anterior nas urnas para o atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Haddad afirmou que São Paulo enfrenta problemas graves em vários setores e ainda tem outros problemas que precisam ser resolvidos com o candidato à presidência pela direita. Quero dizer para você o seguinte, eu estou vendo São Paulo com muitos problemas. Problema na educação, dramático, sobretudo na comparação com estados com um poder, com uma renda muito menor que São Paulo. Só para você ter uma ideia, a educação de tempo integral no ensino médio, em São Paulo, atinge 24% da matrícula. Tem estados como o Piauí, que é 81%. Ceará, 60%. Pega o caso de segurança pública, ninguém consegue ter mais sossego em São Paulo, nem na capital, nem no interior. Tem problemas que são comuns a todo o estado. O problema das privatizações, o dinheiro está saindo pelo ralo. Nós estamos perdendo recursos no estado de São Paulo. A partir do momento em que o cidadão tiver alerta sobre o que está acontecendo no estado de São Paulo com os seus direitos, eu acho que ele vai mudar de opinião. A minha opinião é de que o governo Tarcísio não está entregando nem o que prometeu e nós estamos tendo retrocessos em muitas áreas. Um surto de feminicídio no estado bárbaro, a violência bárbara, letalidade policial, suicídio entre policiais militares, precarização do trabalho dos professores. É muito dramática a situação do estado. O caixa diminuindo todo instante. Perdemos muitas oportunidades, o estado de São Paulo perdeu oportunidades, por exemplo, de renegociar sua dívida em 2024, 2025. Perdeu mais de 11 bilhões de reais só no atraso do processamento da renegociação da dívida do estado. Então é muito problema junto. O presidente Lula está cuidando dos interesses do Brasil nesse momento, problemas causados pelo Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro encomendou uma nova crise com os Estados Unidos. O presidente Lula foi para o G7 para tratar desses temas. Foi ver se tem um encontro com o Trump, foi falar com os outros chefes de Estado, para que esse clima de tensão criado no mundo, com guerras, isso não melhora o desenvolvimento, não ajuda no crescimento, não ajuda na solução dos problemas sociais. O presidente Lula foi exercer o papel de chefe de Estado do Brasil na defesa dos interesses nacionais. Assim que ele voltar, ele senta com o vice-presidente, senta com o PSB e define essa situação. Eu repito que eu estou muito confortável com os meus companheiros, porque nunca São Paulo conheceu uma chapa tão forte do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de reputação, do ponto de vista de contribuição para o estado de São Paulo. Estou muito honrado de estar nessa coalizão, né, para oferecer uma alternativa para São Paulo que está retrocedendo em vários aspectos. E assim que a definição for feita aí ao longo do próximo período, nós vamos celebrar o resultado. Mas a própria Simone Tebet tratou de afastar especulações. Ela confirmou que seu projeto político está voltado à disputa pelo Senado, alinhado ao objetivo nacional de reeleição do presidente Lula do PT e a articulação com o vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB. Tebet se define como uma política de centro e destacou a capacidade de diálogo com diferentes setores da sociedade, inclusive o agronegócio, e aproveitou para defender maior participação feminina nos espaços de poder. Não só aqui, né? Eu fiquei estarrecida de ver que aqui só tem uma vereadora. Eu fui a primeira mulher prefeita, fui a primeira mulher vice-governadora em pleno século XXI. Se a gente quer realmente um país justo, democrático, soberano, humano, com diminuição da desigualdade social, só tem um jeito, gente. É homens e mulheres trabalhando lado a lado. Os homens têm algumas prioridades relevantíssimas, as mulheres têm outras, não porque um não fale o mesmo, né, não trate da mesma coisa que o outro, mas é assim. Então nós precisamos sair da vergonhosa marca de sermos o segundo ou terceiro país do mundo com menor representatividade feminina. Não é só um problema de Santa Bárbara, é um problema do Brasil inteiro. Nós precisamos de 30% de mulheres nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado Federal. Porque a gente não precisa nem da igualdade, 50%, 50%. Se a gente tiver 30%, nós vamos ter questões relacionadas à família, relacionadas a direitos humanos, relacionadas a emprego e renda, com um olhar feminino para resolver junto com os homens os problemas de desigualdade, de miséria, de pobreza do Brasil. Ao tratar da pauta que motivou a visita, acompanhado da vereadora Esther Moraes do PV, Haddad defendeu mudanças na
na destinação dos resíduos sólidos que permanecem sob responsabilidade das cooperativas após o processo de reciclagem, buscando reduzir os custos e ampliar a capacidade de atuação dos trabalhadores do setor. Como pagar pela coleta do resíduo depois do material reciclado, até porque esse resíduo não foi produzido por eles. Então essa é uma das propostas que eles nos fizeram, de dar um tratamento legal, né, condizente com o trabalho que eles estão prestando para o país e para o mundo, né, de limpar o meio ambiente, de manter o meio ambiente limpo, de reaproveitar as matérias-primas, sobretudo as que causam na sua produção a emissão de gás de efeito estufa. Então tudo isso, eles têm a consciência ecológica que, se for universalizada, vai fazer muito bem para a humanidade. Há necessidade da mudança da legislação para atender? A legislação não é estadual, né? Mas ela pode ser feita tanto no plano municipal quanto no plano federal. Mas tem que compatibilizar a legislação com o serviço que eles estão prestando para a comunidade. É um serviço da mais alta relevância para a comunidade. Veja, é uma concessão dada a uma empresa e houve uma mudança no meio desse processo. O aterro foi interditado, o resíduo não são eles que produzem, é responsabilidade do município, é responsabilidade municipal. Mesmo que conste alguma coisa nesse contrato, o promotor de justiça pode questionar como cláusula leonina e, consequentemente, anular essa cláusula. A concessão continua, eles continuam fazendo a reciclagem, só que quem tem que bancar esse transporte do resíduo para outra cidade não são as cooperadas, né, as duas cooperativas, é o próprio município, ou ele repassa o dinheiro para as cooperadas. É muito simples isso, porque houve uma mudança no meio do contrato, fato que a gente chama de superveniente aconteceu, e para a responsabilidade de quem não produziu esse resíduo. Então, acho que antes da lei chegar, porque ainda depende, né, de uma eleição, Câmara de Vereadores, o mesmo, há uma saída aí que é procurar o Ministério Público, né, num primeiro momento. Atualmente, a cooperativa Juntos Somos Fortes conta com 36 colaboradores, dos quais 30 são mulheres e arrimos de família. A cooperativa ela é também um trabalho social, né, de geração de emprego e renda. E quando a gente fundou a cooperativa, a gente já pensou nessa questão da mulher. Então, a maioria das pessoas que tem aqui são mulheres. Hoje a gente tem em torno de 30 mulheres e todas elas, a maioria delas são arrimo de família. Então, a gente pensou nessa sensibilidade e também nessa dificuldade que as mulheres têm de ingressar no mercado de trabalho por serem mães atípicas não, né, mães solo. Então, essa necessidade se dá no dia a dia. Então, aqui na cooperativa, a gente entende que precisa ter um olhar sensível para isso, né? Então, por isso que a maioria delas são mulheres. Presente ao encontro, a vereadora de Campinas, Mariana Conte, do PSOL, ressaltou que discutir reciclagem é também debater a inclusão social, geração de renda e reconhecimento do trabalho realizado pelos catadores. É muito importante as cidades do interior, Santa Bárbara, Limeira, Rio Claro, estarem na agenda do nosso pré-candidato ao governo do estado e da nossa pré-candidata a Senado, a Fernanda Haddad e a Simone Tebet. Então é muito importante eles passarem para verem a realidade. A realidade do interior tem questões muito específicas, né? O estado de São Paulo é um estado muito grande, as cidades do interior têm problemas reais que precisam de um olhar específico para os nossos problemas. E acho muito importante vir aqui numa cooperativa, afinal as cooperativas cumprem um papel fundamental de gestão do lixo, essa que é um grande desafio nesse momento de emergência climática, em que o meio ambiente tem mostrado, dando sinais de esgotamento e que o lixo ele é quase que invisível, né? Seja o lixo, seja as pessoas que fazem o manejo do lixo. Então é muito importante, acho que a campanha do nosso pré-candidato Fernando Haddad e da Simone Tebet acertaram muito de estarem no interior do estado de São Paulo, aqui na nossa região, e visitarem esse serviço, que é um serviço tão fundamental e essencial, que é o lixo que todo mundo produz e que precisa de um tratamento digno para as pessoas que fazem o manejo e um tratamento racional para a defesa do meio ambiente. Entre as propostas para sustentabilidade e articulações eleitorais, a visita mostrou que a pré-campanha já começou a ganhar forma em São Paulo. Mais do que uma agenda temática, o encontro serviu para apresentar discursos, testar alianças e antecipar movimentos que devem marcar a corrida pelo comando do maior estado do país. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia.
Exatamente, as pré-campanhas já em andamento pela nossa região, inclusive o Haddad continua na região, hoje à noite ele ainda cumpre uma agenda na cidade de Limeira. Muito bem, a gente continua falando sobre a política regional, vamos falar sobre a cidade de Hortolândia, pois a Câmara aprovou o orçamento 4,9% menor para 2027, já uma novidade aí no próximo ano para a cidade de Hortolândia em relação à arrecadação. Vamos à reportagem de Wagner Salustiano. A Câmara Municipal de Hortolândia aprovou na sessão semanal de segunda-feira à noite, em primeiro turno, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura para 2027, enviado pelo prefeito Zezé Gomes, que estima o orçamento municipal do próximo ano em R$ 1.880 bilhões. Este valor é 4,9% menor que a lei orçamentária anual prevista para este ano, que é de R$ 1.972 bilhões. O texto ainda deve passar por uma segunda votação na Câmara para virar lei. Segundo o projeto do prefeito Zezé Gomes, da arrecadação total prevista para o próximo ano, R$ 1.658 bilhões serão utilizados pela chamada administração direta, ou seja, pela Prefeitura e Câmara, e 221 milhões pela administração indireta, que neste caso é o Hortoprev, o regime previdenciário próprio dos servidores públicos municipais de Hortolândia. Segundo informações apresentadas em abril pela Secretaria Municipal de Finanças, descontados os repasses à Câmara e ao Hortoprev, a Prefeitura fica com 61% deste valor, o equivalente a R$ 1.151 bilhões para seus diversos projetos e secretarias. Para o secretário adjunto de Finanças, Eduardo Marques, a queda prevista para as receitas da Prefeitura em 2027 vem da redução das chamadas receitas de capital, que são as operações de crédito e transferências voluntárias dos governos federal e estadual ao governo municipal, também conhecidos como convênios. Ou seja, a arrecadação do município no próximo ano, propriamente dita, não deve ter redução. Pelo contrário, está previsto um crescimento equivalente à inflação mais a variação positiva do PIB, o Produto Interno Bruto. E segundo Eduardo Marques, até setembro, quando a Prefeitura deve mandar o projeto de lei orçamentária para a Câmara, a arrecadação total prevista para o próximo ano ainda pode aumentar em função de novos convênios que a Prefeitura espera assinar. Elaborada anualmente, a LDO é a lei que estabelece as principais metas para o orçamento do ano seguinte, ligando o Plano Plurianual à Lei Orçamentária Anual. Ela define a prioridade dos gastos públicos. Tanto a previsão de receitas quanto a das despesas serão previstas durante a elaboração da lei orçamentária em setembro. E nesta quinta-feira, dia 18, a partir das 9 horas da manhã, o plenário da Câmara Municipal de Hortolândia recebe o primeiro encontro Diálogos sobre Autismo, com o tema Autonomia se constrói com cuidado integrado. A iniciativa é da Comissão de Desenvolvimento e Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania. O objetivo do encontro é promover o diálogo sobre políticas públicas voltadas ao atendimento mais eficiente e integrado das pessoas com transtorno do espectro autista e de seus familiares, especialmente no âmbito dos serviços municipais de saúde, educação e inclusão social. De Hortolândia, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Muito bem, e na tarde desta terça-feira também tivemos a sessão da Câmara Municipal de Americana. Sessão ordinária sempre acontece às terças-feiras em Americana e o principal assunto da pauta de hoje foi o pedido do prefeito Chico Sardelli em se ausentar do cargo por 13 dias por conta de uma viagem internacional. O pedido foi encaminhado à Câmara e debatido durante a sessão de hoje. Vamos acompanhar. A 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Americana foi marcada por uma pauta morna, sem discussões relevantes. O principal destaque ficou por conta da aprovação do requerimento que concede licença ao prefeito Chico Sardelli para se afastar do cargo e se ausentar do município entre os dias 23 e 5 de julho. Em razão de uma viagem aos Estados Unidos. O líder de governo na Câmara, o vereador Lucas Leoncini, fala sobre o afastamento do prefeito. O projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora desta casa, baseado no pedido de licença do prefeito municipal, onde no artigo 1º diz que fica concedido ao prefeito municipal, Francisco Antônio Sardelli, para afastar-se do cargo e ausentar-se do município durante o período de 23 de junho a 5 de julho de 2026, por motivo de viagem, nos termos do artigo 60, caput da Lei Orgânica do Município,
e o artigo 243, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B, do regimento interno desta Câmara Municipal, conforme solicitação expressa do chefe do Executivo, protocolada na Secretaria da Casa, sob número 11172, de 15 de junho de 2026. Então, trata-se de projeto de decreto legislativo que autoriza, concede licença ao prefeito municipal de Americana pelo período de 23 de junho a 5 de julho. Para isso, a gente pede o voto favorável dos senhores vereadores e vereadoras. Entre os demais projetos aprovados estão a criação do programa Mãe Acolhida, voltado ao apoio de mães em situação de vulnerabilidade e medidas para a fiscalização de flanelinhas. Já o projeto que estabelece diretrizes para políticas municipais de controle e mitigação das emissões de carbono teve a votação adiada por 10 dias a pedido do autor. Entre os requerimentos, vale destacar o apresentado pelo vereador Pastor Miguel Pires, que solicita informações da Prefeitura sobre supostas precariedades nas instalações do terminal rodoviário de Americana. O parlamentar questiona as condições estruturais do espaço e pede esclarecimentos sobre eventuais medidas de manutenção e melhorias no local. Onde nós estamos requerendo informações e providências sobre a situação estrutural ali da rodoviária do nosso município. Eu estive lá semana passada, visitando o local lá. Não é a primeira vez que nós fomos chamados lá. E a gente viu as condições ali estrutural da rodoviária, como os banheiros, também os comércios ali, senhores vereadores e senhor presidente. A gente viu ali vários comércios que antes funcionavam e agora estão fechados. Então, nós estamos pedindo aqui informação e perguntando à Secretaria se existe algum diagnóstico técnico sobre as condições estruturais ali daquele local. E se também há previsão de obras e de reforma, também a revitalização, a modernização e a adequação da estrutura do terminal. Com uma pauta sem projetos de grande impacto para a cidade, a sessão teve como destaque diversos requerimentos de fiscalização e pedidos de informações ao Executivo. Os parlamentares abordaram temas como saúde, geração de empregos, obras públicas, transporte escolar, meio ambiente, medicamentos, entre outros. A reunião também contou com moções de aplausos e congratulações a profissionais, instituições e iniciativas que se destacam no município. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Pois é, tivemos uma sessão mais fria na Câmara de Americana nesta terça-feira. 6h23 da noite, vamos fazer a nossa primeira pausa do Jornal Todo Dia. Intervalo é rápido, a gente volta já. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Informação e cultura em foco. Toda segunda-feira às 11 horas da manhã, você confere o Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe convidados referência em educação e cultura, debatendo os temas mais atuais. Diálogos com Anderson Junque, toda segunda às 11 da manhã, aqui na TV Todo Dia, cada vez mais conectada com você. De volta com o Jornal Todo Dia, a segunda edição, começando esta noite de terça-feira. E é sempre muito bom começar a noite de terça-feira juntos. Muito obrigado por procurar sempre a TV Todo Dia para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece em nossa região.
E a gente volta para este segundo bloco falando sobre o caso da Maria Eduarda, a menina que infelizmente perdeu a vida após um salto de holy jump na cidade de Limeira, em que ela não estava presa por uma corda como deveria estar para a prática do esporte radical. Um caso que aconteceu no sábado. Desde o final de semana, a TV Todo Dia vem fazendo uma cobertura completa sobre esse caso e a gente traz agora uma entrevista com um advogado de defesa de 2 dos 3 homens que estão presos por conta do ocorrido com a Maria Eduarda. O advogado, entre outros assuntos, defendeu que o enquadramento do crime não está correto na tipificação, que neste momento é um homicídio com dolo eventual. Na visão do advogado, que você vai acompanhar na matéria agora, ele fala que deveria ter sido enquadrado em um homicídio culposo. O caso ainda continua em investigação pela Polícia Civil. Vamos acompanhar a cobertura completa e a matéria de Nicole Maia. O advogado Rafael Gomes dos Santos, responsável pela defesa de 2 homens presos no caso da morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, discorda do enquadramento do caso como homicídio com dolo eventual. Segundo ele, a tipificação correta seria homicídio culposo. A defesa discorda do dolo eventual. A defesa entende que não cabe esse enquadramento. É um homicídio simples, seria homicídio culposo, porque eles não tiveram intenção e principalmente num evento daquele tamanho, eles lançaram a pessoa, como eles lançaram, tendo consciência de que poderia ocorrer um fato dessa natureza. Jamais. Foi uma fatalidade, poderia dizer até uma negligência deles, mas menos o homicídio doloso com dolo eventual. O artigo 313 do Código de Processo Penal é claro, não tem exceção. É culposo e não deveria estar preso. A principal diferença entre as classificações é que no crime doloso, o agente deseja o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Já no homicídio culposo, o resultado ocorre por imprudência, negligência ou imperícia, conforme prevê o Código Penal. No primeiro momento, ali na prisão em flagrante, eu enquadrei como homicídio doloso em razão do dolo eventual, mas isso nada impede que o Ministério Público entenda de forma diversa, né? Ele que tem o poder-dever ali, a opinião dele que pertence ao Ministério Público, então nada impede dele não pronunciar os réus ali, eles não serem levados a júri e responderem por um homicídio culposo. Uma testemunha que preferiu não ser identificada relatou à TV Todo Dia que integrantes da organização teriam deixado de prestar socorro imediato. A denúncia também é apurada pela Polícia Civil. Foi muito triste. Em vez de ajudar a pessoa que estava ali, sabe, de pedir socorro, quem pediu socorro foi o pessoal que estava na ponte. Tipo, um colega meu ligou pedindo uma águia para ajudar, os outros pessoal ligou para a polícia. Eles em si, eles não ligaram para ninguém. Quando o pessoal da equipe deles começou a subir, o pessoal ir embora, depois que aconteceu, eles começaram a tirar a camisa. Eles começaram a tirar a camisa com o logo. E começaram a guardar as coisas, eles estavam indo embora. Segundo o advogado, um dos integrantes acionou o serviço de urgência utilizando o próprio celular e nega qualquer tentativa de fuga. Eles negam que essa história aí que foi surgido aí, que teve fuga, que jamais eles teriam feito uma coisa dessa, até diante de uma fatalidade, que eles nunca passaram por isso, tanto que eles desceram rapidinho para fazer os primeiros socorros, e não teve, em nenhum momento, esse tipo de que foi ventilado lá de fuga, em nenhum momento. Sobre a troca de roupa, que a delegada falou, eles confirmaram para ela que realmente teve, acho que foi 2, os outros, os que estavam lá embaixo, estavam com a roupa, inclusive mostrou para a delegada, mas 2 disse que trocou porque é os que estavam lançando. Então, eles estavam molhados porque tinha chovido,
estavam sujos de barro. E o que eles fizeram? Quando chegou a ambulância para começar para dar continuidade no socorro, aí eles foram, trocaram a camisa e voltaram no local. O advogado afirmou que os 3 permaneceram no local até serem conduzidos à delegacia, sem o uso de algemas. Voltaram e ficaram lá até ser preso, porque depois foram para a delegacia sem algemas, sem nada, só foram algemados depois que recebeu voz de prisão. De acordo com a Polícia Civil, o grupo que promovia os saltos não possuía uma empresa formalizada, CNPJ ou autorização para realizar a atividade. Ao todo, 6 pessoas seriam responsáveis pela organização do evento. 3 foram presas preventivamente e outras 3 continuam sendo investigadas em liberdade. Ao que tudo indica, né, ainda pessoas serão ouvidas, eles esqueceram simplesmente de colocar o principal apetrecho, adereço no salto da vítima, que seria não apenas uma corda, mas 2 cordas. O caso aconteceu no último sábado, durante uma atividade de rope jump, prática em que a pessoa é lançada de uma estrutura elevada, como uma ponte, presa por cordas de segurança. Maria foi lançada da Ponte do Esqueleto em Limeira sem a corda. Com o impacto da queda, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. Os 3 falaram para a delegada: nós não conseguimos explicar, nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos se colocamos, se escapou, mas os vídeos mostram que não colocamos, nós não sabemos, porque eles falando, né, que já estão ali há quanto tempo eles fazem esses eventos. O capacete e a cadeirinha de segurança teriam sido colocadas em Maria Eduarda enquanto ela ainda estava no chão. Logo após, ela teria subido a ponte, trajeto que duraria cerca de 5 minutos até alcançar o local do arremesso, momento em que era necessário a colocação das cordas para a segurança da atividade. O namorado de Maria Eduarda havia saltado momentos antes e ela seria a 17ª participante do dia. A equipe planejava realizar outros 73 saltos, segundo o advogado. Quando ela sobe lá em cima, eles colocam a corda. Inclusive, a corda vai presa aqui no peito, como é alviãozinho, né? Então, coloca no peito. E o papel dos 3 era inspecionar se os equipamentos estavam seguros para poder ser lançado. Os 3 investigados permanecem presos preventivamente no CDP de Piracicaba. A prisão preventiva não tem prazo determinado e pode ser mantida até o julgamento ou revogado pela Justiça. A equipe não possui autorização para a prática de atividades esportivas na Ponte do Esqueleto. É pessoas que têm a qualificação para fazer aquilo, tem conhecimento, inclusive já está há mais de 6 anos eles praticam esse tipo de esporte. Já trabalharam em outras empresas que praticam também esse tipo de esporte. E nesse caso concreto aí, foi uma fatalidade. Existe esse grupo, né, eles montaram um grupo para fazer esse tipo de esporte. E acho que fazia 1 ano e meio que eles tinham esse grupo. A empresa, na realidade, Entre Cordas, é fictícia, né? Porque essa modalidade ela não é regulamentada, né, por lei. Mas todos eles tinham, inclusive, só para você ter uma ideia, quando eles iniciaram no sábado, né? Primeiro a equipe pula para testar, né, os equipamentos estão todos seguros, para depois começar a pular os participantes. O caso segue em investigação pela Polícia Civil. As redes sociais começam a fazer um tipo de comentários e vai fomentando comentários maldosos. E isso vai chamando a atenção do pessoal para o lado negativo. Né, para o lado negativo, mas que, na realidade, jamais aquelas pessoas, aqueles jovens, gostaria de estar passando por uma situação dessa, jamais. Tanto que
ela era a 17ª que foi lançada. Ainda tinha mais 73 pessoas que iam pular. Então, jamais eles queriam acabar com um evento tão lindo, tão bonito desse, com uma situação trágica dessa. Então, as pessoas que estão aí nas redes sociais, fazendo ameaças, com comentários maldosos, eu acho que tinha que começar a peneirar as notícias que estão vindo. A ponte do esqueleto, localizada em Limeira, pode ser demolida após a morte de Maria Eduarda. A estrutura pertence a um trecho nunca implementado da antiga rede ferroviária federal, no interior de uma propriedade particular. Durante reunião com representantes da Secretaria do Patrimônio da União e da Advocacia Geral da União, com a prefeita de Cordeirópolis, Cristina Sade, e o prefeito de Limeira, Murilo Félix, a prefeitura de Cordeirópolis afirmou que o acesso à ponte pelo município sempre esteve bloqueado. Já em Limeira, foi constatado que o município seria o possível local de acesso utilizado para a prática esportiva. Durante o encontro, o prefeito de Limeira, Murilo Félix, informou que a administração se comprometerá a reabrir uma vala que havia sido aberta para impedir o acesso local, mas que foi fechada posteriormente sem o conhecimento da administração. A administração de Cordeirópolis e Limeira defendem a possibilidade da demolição da estrutura. O órgão federal informou que ainda segue em diálogo com os governos locais para definir uma solução definitiva para a ponte. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Tá certo, então essas são as principais informações. A gente continua acompanhando todo este caso que aconteceu na cidade de Limeira. 6h36 da noite, a gente fala agora sobre uma operação realizada nesta terça-feira no Zincão, uma comunidade na região do Parque da Liberdade, em Americana. Uma operação da DISI contra o tráfico de drogas. E o que chamou a atenção dentro de todo esse trabalho da Polícia Civil foi a maneira em que começou toda essa investigação. Uma carta escrita à mão foi entregue diretamente na delegacia por uma denúncia anônima. E a partir desta carta, toda a investigação iniciou e 3 pessoas, 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, foram presos nesta terça-feira durante essa operação da DISI em Americana. Vamos acompanhar a matéria. Uma denúncia anônima enviada por meio de uma carta escrita à mão levou a DISI, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana, a realizar uma operação contra o tráfico de drogas na comunidade conhecida como Zincão, na região do Parque da Liberdade, em Americana. 3 irmãos, 2 homens de 26 e 25 anos e uma mulher de 28 anos foram presos em flagrante na manhã de terça-feira. A carta detalhava como funcionava o esquema de tráfico e apontava quem seria o principal envolvido. Tudo começou a partir do recebimento dessa carta, dessa denúncia anônima aqui. Essa carta foi deixada aqui na delegacia e a partir dessa denúncia começaram essas investigações e campanhas no local e os investigadores puderam conferir que a maior parte dos itens descritos nessa carta correspondia à verdade. Pedimos mandado de busca, foi deferido e na data de hoje foi cumprido com o apoio de mais policiais civis e também da Guarda Municipal de Americana, que nos auxiliou nesses cumprimentos. Durante as apurações, foi constatado que um dos investigados exercia a função de liderança no grupo, sendo responsável pelo gerenciamento da distribuição dos entorpecentes e pela arrecadação dos valores obtidos com as vendas. Os policiais também identificaram que uma residência localizada na Avenida Serra do Mar era utilizada para o armazenamento, fracionamento e acondicionamento das drogas destinadas ao abastecimento do ponto de venda. Já a comercialização dos entorpecentes ocorria em um bar improvisado em um barraco de madeira situado em frente ao imóvel. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Durante a ação, os policiais localizaram uma placa de haxixe com 64 gramas, 43 porções da mesma droga embaladas para venda, 2 porções de crack que totalizaram 60 gramas e 3 porções de maconha. Também foram apreendidos R$ 170 em dinheiro, 8 celulares, um cartão bancário,
um caderno com anotações, uma balança de precisão, materiais utilizados para o tráfico e um Ford Ka prata. Os 3 irmãos foram conduzidos à sede da Disney Americana, onde a autoridade policial ratificou as prisões em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os indiciados foram encaminhados às cadeias públicas de Sumaré e Montemor. Isso mostra a importância da população denunciar, que chegando a denúncia, a polícia vai atrás disso. Denuncia através dos canais oficiais do Disque 181 e também o 197. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Pois é, como é importante a denúncia aí, foi muito importante neste caso da Polícia Civil em Americana. Um outro caso que também teve uma forte denúncia foi o caso da garotinha de Sumaré, que acabou sendo mordida por um coleguinha dentro da escola. Isso gerou grande repercussão por conta da falta de fiscalização dentro da creche. Depois de uma grande polêmica, nós trouxemos essa matéria aqui na TV Todo Dia. Sumaré rompeu com a creche onde a criança foi mordida. Era uma creche particular que tinha parceria com a prefeitura, mas essa parceria foi rompida após esse episódio. Quem traz as informações no Jornal Todo Dia é Wagner Salustiano. A Prefeitura de Sumaré descredenciou a escola Pipa Amarela, situada no Jardim Bom Retiro, na área Cura, do PROEB, o programa de Bolsa Creche do município. A decisão foi tomada na terça-feira, dia 16, uma semana após uma aluna de 1 ano e 2 meses atendida pelo município nesta unidade voltar para casa com marcas de mordidas por todo o rosto. O PROEB é o programa pelo qual a Prefeitura compra vagas em instituições particulares para alunos de áreas onde não há vagas suficientes em creches públicas. Devido aos hematomas e inchaço, a bebê chegou a ser atendida em um hospital particular, onde passou por exame de tomografia com sedação, que confirmou as lesões na face. A família registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil que investiga o caso. A menina passou inclusive por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Americana no dia 10. O incidente foi relatado em redes sociais na ocasião pela própria mãe da criança, Bruna Souza, que estava indignada com a falta de informações por parte da escola. As informações preliminares são de que as mordidas teriam sido dadas por outra criança da mesma idade no início do período letivo, por volta das 10 horas do dia 9. A mãe da criança só foi informada no horário da saída, às 4h20 da tarde, quando buscou a menina e sua irmã mais velha, que também estuda na mesma unidade. Uma coordenadora teria dito à mãe que a bebê teria levado apenas umas mordidinhas de uma coleguinha. Coleguinha esta que tem um histórico de agressões semelhantes a outras crianças. Mas o rosto da menina estava todo marcado por hematomas. Até agora, Bruna não obteve as imagens do circuito de câmeras internas da escola que poderiam confirmar estas alegações. A mãe teve de se afastar do serviço para cuidar das 2 meninas desde então. Segundo a gestão municipal, a menina teria levado diversas mordidas durante o período em que estava na escola credenciada. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação vinha desde então investigando o caso em um procedimento administrativo interno, instaurado por ordem do prefeito Henrique do Paraíso, que esteve com a família da menina. Já a decisão da Prefeitura foi oficializada agora, após a conclusão desse processo administrativo instaurado para apurar o episódio ocorrido nas dependências da instituição conveniada no último dia 9. Diante da gravidade da situação, a Prefeitura já havia determinado na última semana a suspensão da parceria com a creche e passou a prestar apoio à família e à criança. Ao comunicar a decisão pelo rompimento unilateral do contrato e o descredenciamento da creche particular do programa, a Prefeitura adiantou que todas as crianças atendidas já estão sendo remanejadas para outras escolas credenciadas, assegurando assim a continuidade do atendimento e sem prejuízo às famílias. A Prefeitura informou ainda que todas as providências relacionadas ao remanejamento dos estudantes, a comunicação às famílias e a continuidade do atendimento têm prioridade neste momento, garantindo que nenhuma criança fique sem acesso à educação durante o processo de transição. O relatório final, produzido pelas equipes técnicas, concluiu que houve um fato grave, com impacto direto na segurança dos alunos e na confiança necessária para a manutenção da parceria entre o município e a instituição. Com base nas informações apuradas, a administração municipal decidiu, então, pela extinção do vínculo contratual. Paralelamente, vai ser criado agora um segundo processo administrativo para apurar eventuais infrações administrativas, garantindo à instituição o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A reportagem da TV Todo Dia não localizou representantes da escola particular para comentar o caso, mas o espaço permanece à disposição para a sua manifestação. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Em Limeira, um idoso em situação de rua foi encontrado morto. Uma notícia que chega da Guarda Civil Municipal de Limeira e o caso foi enquadrado como morte suspeita. Vamos acompanhar as informações com Emily Ferreira. Um homem de 65 anos, em situação de rua, foi encontrado morto na noite de segunda-feira em uma barraca improvisada instalada em uma área verde no acesso ao bairro Secap, em Limeira. A ocorrência foi registrada por volta das 9 da noite. A Guarda Civil Municipal foi acionada e, ao chegar ao local, tentou contato com a vítima, que não respondeu aos chamados da equipe. Durante a averiguação inicial, os agentes constataram que o homem aparentava estar inconsciente e solicitaram apoio do SAMU. A equipe médica compareceu ao local e confirmou o óbito. Em seguida, a área foi preservada para os trabalhos da perícia técnica, responsável pelos levantamentos que devem auxiliar na apuração das circunstâncias da morte. A vítima foi identificada como João Maria de Andrade, de 65 anos, natural de Natal. Segundo informações obtidas no local, ele era conhecido por frequentar as proximidades da rotatória da região, onde costumava pedir ajuda financeira a motoristas e pedestres. O corpo foi encaminhado ao IML, onde exames devem determinar a causa da morte. A ocorrência foi registrada como morte suspeita. As circunstâncias do caso serão investigadas pelas autoridades competentes após a conclusão dos laudos periciais. Emily Ferreira, para a TV Todo Dia. Muito bem, agora a gente vai de Limeira para a cidade de Campinas, pois um homem suspeito de agiotagem foi preso em Campinas. A vítima envolvida nesse caso perdeu cerca de R$700 mil por conta justamente dessa prática de agiotagem que é proibida pela lei. Quem traz as informações sobre essa ação da polícia em Campinas é Guilherme Pierangeli. Um homem colombiano foi preso em flagrante na segunda-feira em Campinas, suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida com agiotagem e extorsão. A prisão foi realizada por equipes da primeira DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, vinculada ao DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Essa investigação teve início após uma vítima denunciar que vinha sofrendo cobranças abusivas relacionadas a um empréstimo informal. Segundo a Polícia Civil, além das exigências de pagamentos em valores muito superiores aos inicialmente acordados, a vítima relatou que vinha sofrendo ameaças constantes e intimidações contra o seu patrimônio. De acordo com os investigadores, no dia da prisão, a vítima informou que o suspeito estava em seu estabelecimento, estabelecimento comercial da vítima, realizando novas cobranças e reforçando as ameaças. Com base nessas informações, equipes policiais então foram até esse local, esse estabelecimento, e efetuaram a prisão em flagrante. Conforme o relato da vítima, o prejuízo causado por esse esquema já chega a aproximadamente R$700 mil. Durante a operação, os policiais apreenderam dinheiro em espécie, aparelhos celulares e outros objetos considerados importantes para a investigação. Também foram localizados veículos vinculados ao suspeito e agora a Polícia Civil informou que a origem desses automóveis será apurada e que deverá solicitar o bloqueio dos bens para tentar garantir eventual ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima. As investigações apontam para a possível existência de uma organização criminosa estruturada com participação de outros envolvidos nessas práticas ilícitas e, segundo a DIG, há indícios de que esse grupo seja formado principalmente por estrangeiros. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de usura, extorsão qualificada e organização criminosa. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes desse grupo e aprofundar a análise dos materiais apreendidos durante a operação. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia.
A gente fala agora sobre um caso de Sumaré. Uma mulher condenada por tentar matar um adolescente no ano de 2012 foi presa. Ela já tinha uma decisão da justiça, mas ainda não estava na prisão e aconteceu agora esta prisão na cidade de Sumaré. Vamos acompanhar a reportagem. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais e guardas municipais de Americana prenderam na segunda-feira uma mulher de 47 anos, condenada a 14 anos, 6 meses e 6 dias de prisão pela tentativa de homicídio de um adolescente de 16 anos em 2012 em Americana. A condenação definitiva da mulher pela Justiça aconteceu no último mês de maio, por isso ela já era considerada foragida. A mulher condenada foi localizada pela Polícia Civil no condomínio residencial Portal Vale das Pérolas, no Jardim Bela Vista, em Sumaré. A captura aconteceu durante um cerco policial deflagrado após a guarda de Americana abordar um veículo registrado no nome do esposo desta mulher condenada, que também é procurado pela Justiça e condenado a 12 anos de prisão pelo mesmo crime. No entanto, era uma terceira pessoa que conduzia o veículo no momento da abordagem. A partir da abordagem ao carro, os guardas acionaram os investigadores da DIG de Americana e, em conjunto, conseguiram determinar o endereço do casal em Sumaré, onde montaram o cerco na manhã da segunda-feira. As autoridades conseguiram finalmente localizar e prender a mulher por volta do meio-dia, mas não seu marido, que continua sendo considerado foragido. Levada para a delegacia especializada em Americana, a mulher seria fichada e encaminhada para uma unidade prisional. Um terceiro homem também foi condenado pelo mesmo crime em 2012 e também é procurado pela Justiça. Os 3 réus vinham respondendo à ação criminal em liberdade até a decisão judicial mais recente em que foram condenados pela Justiça de Americana à prisão em regime fechado. Na noite de 29 de dezembro de 2012, um adolescente de 16 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio qualificado a tiros no bairro Campo Limpo, em Americana. A polícia militar encontrou o jovem baleado em uma via pública do bairro após ouvir os disparos de arma de fogo. No local foram apreendidas 9 cápsulas deflagradas de pistola calibre 380. Antes de ser socorrido ao Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, de onde foi transferido para o HC da Unicamp, o jovem apontou o envolvimento de um conhecido e de familiares deste conhecido no crime. Em depoimento, a mãe da vítima apresentou uma versão diferente, alegando que o filho havia sido retirado à força de seu veículo por 2 desconhecidos. O caso foi investigado na época pela Polícia Civil, que conseguiu determinar os autores do crime e levá-los à justiça, onde foram finalmente condenados neste ano. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Muito bem, 6h52 da noite, vamos fazer o nosso último intervalo dessa edição do Jornal Todo Dia. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Histórias que inspiram, olhares que surpreendem. Jornalistas viajam pelo Brasil e pelo mundo em busca de grandes histórias. Caminhos da Reportagem. Toda sexta às 11 horas da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. Um encontro leve e divertido. Toda terça às 11 horas da manhã, Zara Mello Júnior recebe personalidades da região para um bate-papo descontraído. Papo com Zara, terça às 11 da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. De volta com o Jornal Todo Dia, a segunda edição, na noite desta terça-feira. E olha só, vamos falar sobre moradia em Cosmópolis, pois o CDHU tem inscrições em andamento e 40 candidatos por casa. Este é o número da competitividade nas moradias na cidade de Cosmópolis. Quem traz os detalhes é Tayla Nogueira.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, divulgou a lista de inscritos aptos para o empreendimento Cosmópolis C. O conjunto habitacional será construído aqui no bairro Parque Ester e terá 233 moradias destinadas a famílias que atendem aos critérios do programa. Ao todo, 9.369 inscrições foram consideradas aptas. Outras 276 acabaram excluídas por não atenderem às exigências previstas no edital. Com isso, o processo avança para as próximas etapas, que antecedem a definição dos contemplados. Os números mostram a grande procura por moradia popular na cidade. Com 233 unidades disponíveis, a concorrência chega a cerca de 40 candidatos para cada casa ofertada. A relação completa dos inscritos aptos e também dos cadastros excluídos pode ser consultada no site da CDHU. O documento também está disponível no portal da TV Todo Dia, facilitando o acesso dos moradores que participaram do processo de inscrição. A demanda é formada principalmente por famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos, faixa considerada prioritária pelo programa. A lista também reúne inscrições de idosos, pessoas com deficiência, indivíduos sós e profissionais das forças de segurança, contemplados pelas cotas específicas. Quando as inscrições foram abertas, a previsão era de que o empreendimento contasse com 234 moradias. No entanto, a CDHU informou que uma readequação técnica reduziu o total para 233 unidades. Segundo a companhia, a alteração foi necessária após ajustes realizados pela concessionária municipal no traçado da rede pública de abastecimento de água que atenderá ao conjunto habitacional. A mudança exigiu adequações no projeto sem afetar o processo da seleção dos inscritos. As inscrições foram realizadas exclusivamente pela internet e exigiram comprovação de pelo menos 5 anos de residência ou trabalho em Cosmópolis. Além disso, os candidatos não poderiam possuir imóvel próprio nem ter sido beneficiados anteriormente em programas habitacionais. Após a divulgação da lista de habilitados, os candidatos aguardam agora a realização do sorteio. Os selecionados ainda passarão por análise documental para comprovar as informações declaradas durante o cadastro. Tayla Nogueira de Cosmópolis para a TV Todo Dia. Muito bem, agora fica a expectativa, né, para esses inscritos, para, claro, primeiro a aprovação com a documentação e depois o sorteio das novas moradias em Cosmópolis. Para encerrar o nosso Jornal Todo Dia, segunda edição, vamos com a previsão do tempo. A informação sobre a temperatura e o clima na nossa região com Nicole Maia. Olá para você que acompanha a TV Todo Dia. Vamos dar uma olhada em como fica o tempo na nossa região nesta quarta-feira. O sol aparece entre algumas nuvens, mas o destaque do dia é para o ar frio, que entrou logo após uma passagem de frente fria, deixando a sensação ainda mais intensa, principalmente de manhãzinha e no começo da noite, mas sem previsão de chuvas. Começando o nosso giro por Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Nessas 3 cidades, o padrão se repete. Os termômetros ficam entre os 12 e 21 graus. O destaque vai para Nova Odessa, onde o frio aperta logo cedo, das 5 às 9 horas da manhã. Depois esquenta um pouquinho à tarde, mas o casaco volta a ser obrigatório a partir das 8 horas da noite, quando as temperaturas despencam. Sumaré segue o mesmo ritmo, variando dos 12 aos 21 graus com aquela manhã fria. Já em Hortolândia e Campinas, o cenário muda um pouco e o frio ganha força. Em Hortolândia tem mínimas de 12, mas a máxima não passa dos 20 graus, com uma queda acentuada de temperaturas à noite. O grande destaque do bloco é Campinas, que registra a menor temperatura, com mínimas de 11 graus e máximas de 20 graus. Fechando em Paulínia, Limeira e Piracicaba, essas 3 cidades voltam a registrar a estabilidade e terão mínimas de 12 graus e máximas de 21. O sol predomina ao longo do dia, trazendo um certo alívio no período da tarde, mas o vento moderado no começo e no fim do dia reforça a sensação de frio que pede um bom agasalho. Tá aí, com as informações da previsão do tempo, a gente encerra essa segunda edição
do nosso Jornal Todo Dia, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e já deixando o convite. Amanhã pela manhã temos a primeira edição às 7h30 da manhã, trazendo sempre as principais informações sobre a nossa região. A todos, uma ótima noite de terça-feira. A gente se encontra em breve.